salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida. A aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve, alegria, alegria. Santiago Portela, meu amigo, grande professor assistente, Jeová Alves, Marcúnio Nunes, Kaique Breno, meu amigo, sempre presente. Também um abraço carinhoso para os polos de Betânia do Piauí, Dom Inocêncio e São Pedro do Piauí. E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Família e projeto de vida. Influência da família para o projeto de vida. É um nome enorme para uma temática de muita importância. Hoje nós queremos identificar redes de relações interpessoais da pessoa humana em diversos contextos, compreender que o âmbito familiar é o espaço onde surgem nossas primeiras percepções a respeito de nós mesmos e do mundo, e onde aprendemos os valores fundamentais para a vida em sociedade. Também queremos como objetivo destacar a importância de um ambiente familiar saudável para o quê? Para o desenvolvimento físico e emocional do estudante nessa etapa de construção do projeto de vida. Nossa aula terá 5 partes: arranjos familiares, família e projeto de vida, conflitos familiares, revisão e atividades. Porém, antes de começar, precisamos deixar bem claro o nosso ponto de partida. O ponto de partida de nossa aula é o conceito de família enquanto vínculos, sejam biológicos, sejam afetivos. Então, não espere que nessa aula o professor vai dizer que só há um modelo de família: pai, mãe, unidos pelo casamento, pai e mãe, unidos pelo casamento, com filhos e filhas. Esse é o modelo tradicional, o modelo patriarcal. Mas nosso ponto de partida é: há vários arranjos familiares, há vários modelos familiares, e em todos eles a pessoa humana pode desenvolver-se física e emocionalmente e construir o seu projeto de vida. Pode ser pai, mãe e filhos, pode ser pai, pai e filhos, pode ser mãe, mãe e filhos, pode ser apenas o pai e filhos e filhas, apenas a mãe e filhos e filhas, e muitos modelos, arranjos familiares. Então, deixa bem claro, nós não vamos aqui apontar um modelo ideal de família. Nós vamos entender família enquanto vínculos, enquanto uma base de apoio. Temos famílias reconstituídas, por exemplo, e assim por diante.
Então vem comigo, vamos começar com esse texto, essa crônica maravilhosa de Eduardo Guimarães chamada Te Amo, que possui dois personagens principais, o Juno, Murilo e a relação entre eles de meio-irmãos. Vem comigo, olha só. A casa de Juno é silenciosa, a sala pequena, um sofá, duas cadeiras. Ele trabalha escrevendo, é advogado, e vez ou outra recebe uma visita. Às vezes a vizinha, que pede um pouco de sal ou azeite. Às vezes Murilo, seu meio-irmão. Juno acha engraçada essa palavra meio-irmão. Então nós temos, olha só, dois personagens. O Juno, o Murilo, e eles são meio-irmãos. Continuando. Agora Juno vai recordar do início da sua convivência com o Murilo. A casa em que Juno morava com a mãe quando criança também era silenciosa, até a chegada do tio Haroldo, marido de sua mãe, que trouxe um filho e um violão. Temos aqui um modelo de família aceito socialmente, não vou dizer qual é, porque temos uma pergunta relacionada a esse texto. Continuando. Então ficaram os quatro morando juntos. Quem? Olha só. Perdão. Juno e sua mãe, que o texto não diz o nome. Juno e sua mãe, que o texto não diz o nome. Murilo e o Haroldo. Vejam bem. Duas pessoas, a mãe e o Haroldo, de relacionamentos anteriores, se casaram e levaram junto os filhos. Volto a repetir, é um modelo de família socialmente reconhecido. Haroldo era músico e depois de algum tempo, na casa da mãe de Juno, tocava em tanto lugar que era como se não tivesse lugar nenhum, sempre viajando, sempre se despedindo de alguém. Continuando. Não demorou para que se separassem a mãe de Juno e o tio Haroldo. E o que aconteceu? Cada um levou consigo o seu filho. Haroldo levou Murilo e deixou um banco de madeira em forma de elefante que hoje fica na sala da casa de Juno. Juno gosta desse banco e faz pouco tempo que descobriu que ao virá-lo na base onde está o pé do elefante, estão grafadas as palavras te amo, como se talhadas com algum tipo de cortador. Juno não sabe para quem foram escritas. E de vez em quando, ao olhar o banco, pensa no tio Haroldo. O que estaria fazendo aquela hora? E se lembra de que o tio nunca havia ensinado violão e de que ele nunca havia pedido. Continuando. Não assim com palavras. Talvez Juno tenha passado muito tempo cercado de mulheres e se habituado mal, sem perceber que são elas quem sabem ler os corpos. São elas que sabem adivinhar no silêncio. Mas chega de pensar. Juno se movimenta, paga o boleto do aluguel, dá um gole no café. Os cafés no dia do aluguel, cada vez mais amargos. De fato. No dia do aluguel, do pagamento dos boletos, tudo fica mais amargo. Anda na calçada, só anda e pensa em Murilo, o meio-irmão. Passam longos períodos sem falar, mas quando não sabe o que fazer, Juno gosta de escutá-lo. Não que Murilo sempre soubesse o que dizer. Às vezes Juno sequer lhe contava que tinha uma questão, mas encontrar esse meio-irmão trazia uma espécie de abertura. Uma linda crônica, um lindo conto, muito bonito, muito sensível, que fala de uma família que foi recomposta. E é desse texto que vamos partir para a nossa aula sobre família e projeto de vida. Primeiro abordando a questão dos arranjos familiares. Turma,
O modelo tradicional, volto a repetir, pai, mãe, filhos, não é o único modelo aceito socialmente no dia de hoje. Nós temos diversos outros modelos, como, por exemplo, a família monoparental, a família homoparental. Então, vem comigo. Aqui nós temos, por exemplo, Bruno Galhaço e sua esposa, Giovanna Eubank, com seus 3 filhos. Um filho biológico, 2 filhos adotivos. Uma família natural e também uma família adotiva. Daqui a pouco vamos saber o conceito de família adotiva e a diferença de um tipo de família chamada família anfitriã. Bom? Betânia do Inocêncio, São Pedro do Piauí. Vem comigo, turma, olha só. Gente, vamos passar aqui, tá? Modelos familiares. Vou lhes apresentar hoje 11 modelos familiares que são reconhecidos pela sociedade atualmente. Temos um modelo tradicional, o patriarcal, mas também temos outros modelos que são família também, como outra qualquer. E são espaços onde o jovem pode se desenvolver, pode crescer emocionalmente, fisicamente e realizar o seu projeto de vida. Turma, olha só. Família patriarcal é a família tradicional. Homem e mulher unidos pelo casamento com filhos e filhas. Nesse modelo, o marido, o homem, é considerado chefe da família, o pátrio poder. Esse termo chefe da família era muito comum há cerca de 30 anos atrás. Era comum, era tranquilo se perguntar quem é o chefe da família. Hoje, praticamente não se pergunta mais, né, não se faz mais essa pergunta sobre o chefe da família, porque o Brasil reconhece homem e mulher, ou melhor, esposo e esposa, como iguais em direitos e obrigações na vida conjugal. Outro conceito é a família natural. Família natural é um arranjo familiar que foi inserido pelo Estatuto da Criança e Adolescente. O que é a família natural? É aquela formada pelos pais ou algum deles e seus descendentes. Qual é a tua família natural? É aquela que te gerou ou aquela que lhe adotou. Vamos agora a outro conceito, o conceito de família extensa, também é muito conhecida. Família extensa é família cujas relações não são exclusivas entre pais e filhos. É um modelo de família muito, mas muito comum e ele está representado aqui nesses desenhos. É exatamente esse modelo aqui, ó. Aqui é uma família extensa. Nós temos o núcleo familiar, ó, pai, mãe e filha, ou mãe, mãe e filho, ou pai, pai e filho. Esse é o núcleo familiar. E nós temos 2 personagens que também compõem a família. Por exemplo, aqui me leva a crer que são os avós. As relações entre eles têm que ocorrer no mesmo lugar. Eles devem morar no mesmo lugar para que sejam chamados família extensa. Muita gente que acompanha essa aula agora, né, mora, né, vive numa família extensa. A família onde eu moro, né, a família com a qual eu moro atualmente é uma família extensa. Sou eu, a minha esposa, o meu filho, a minha sogra, um cunhado e uma cunhada. Somos uma família extensa. As relações não são exclusivas entre eu, minha esposa e meu filho. A minha sogra, meu cunhado e minha cunhada. E quando meu sogro era vivo, também com o sogro.
nós estabelecemos vínculos e convivência. É um modelo familiar. Ele é muito interessante por questões financeiras também. Porque, por exemplo, na minha família, a minha sogra paga a água e a luz. O meu cunhado paga a internet, a minha cunhada faz 1 ou 2 feiras por mês e eu faço aqueles gastos maiores com feira, gastos com remédio, com assistência médica e assim por diante. Então, financeiramente, uma família extensa é interessante também. Outro modelo, família reconstituída. O que é uma família reconstituída? Muito simples, olha só. Deixa eu ver se aqui tem. Vamos usar essa família aqui como modelo de família reconstituída. Aqui, ó. O que é uma família reconstituída? É o pai, a mãe, ou, certo, o pai e o pai, ou mãe e a mãe. Vejam bem, eles se casam e levam consigo filhos de relacionamentos anteriores, constituindo uma nova família. É uma família reconstituída, certo? União estável ou casamento de um casal na qual um ou ambos têm um ou vários filhos de relações anteriores e dividem o mesmo espaço. É a família reconstituída. Ficou agora mais claro entender a história do Juno. Mas vem adiante, olha só. Temos também, a família monoparental. Família monoparental é essa aqui, ó. O pai ou a mãe que por alguma razão ficou sozinho, um divórcio ou uma viuvez, e cuida do filho sozinho, sem um companheiro. Hoje em dia se usa muito a expressão mãe solo, pai solo. Mas o termo correto é família monoparental. Mono quer dizer um. Uma pessoa dá conta dessa educação. Hoje, num programa jornalístico que eu não recordo o canal, a história de 2 pais que formaram uma família monoparental, ou seja, cada um deles, claro, né? Um tinha 2 filhos, outro tinha 3 filhos. E esses 2 pais criaram seus filhos sozinhos, sem uma companheira. Tem também a família homoparental, que é a união de 2 pessoas do mesmo sexo. Aqui, ó, família homoparental. Homem, homem, e no caso aqui tem filho. Mulher, mulher, e no caso aqui também tem um filho, mas podem ser um casal sem filhos. O fato é que na família homoparental, a criança, ela é adotada por questões biológicas. As famílias homoparentais, elas adotam crianças. Um gesto lindo, maravilhoso. Continuando, olha só, temos também a família sem filhos. É um casal que decide não possuir filhos, nem biológico, nem afetivo. A família sem filhos tanto pode ser uma família heterossexual como uma família homoafetiva. Vamos ver algum exemplo aqui, ó. Família heterossexual sem filhos. Família homoparental sem filhos. Sem filhos. Família homoparental sem filhos. Decide não ter filhos. Temos também mais um modelo de família, que é a família anaparental. É a convivência de pessoas, sejam parentes ou sem vínculo sanguíneo, que moram no mesmo lugar. Por exemplo, estudantes que resolvem morar juntos e rachar um apartamento. Ou 2 primas que moram e convivem juntas. É uma família anaparental, né? O vínculo entre elas é reconhecido por lei. Temos também a família numerosa,
Família numerosa, gente, é aquela na qual os pais possuem 3 ou mais filhos. Aqui, ó. Família numerosa, vamos ver. Aqui. Não tem, nós temos aqui batendo na trave, né? Aqui é uma família com 2 filhos. Deixa-me ver se no outro desenho nós encontramos aqui uma família numerosa. Deixa-me ver, naquele anterior. Aqui, pronto. Vem comigo, ó. Família numerosa. Um casal que tem 3 ou mais filhos. Aqui é uma família numerosa. Minha família de origem é numerosa. Foram 5 filhos que meus pais tiveram. 4 biológicos e 1 adotivo. Minha irmã adotiva, ela tem os mesmos direitos legais que eu tenho. Não pode haver diferenciação. Aquela música do Sérgio Reis, não é? Aquela música Os 7 Filhos, que o filho adotivo não recebe todas as regalias que os filhos biológicos do pai, não é? Os 6 filhos biológicos estudam, se tornam doutores, e o filho adotivo não, ele não estuda, não tem a oportunidade de estudar, né? O pai dele mal mantém a sua sobrevivência biológica, mas mesmo assim, quem acolheu o pai foi o filho adotivo. Isso não pode acontecer. Adotou uma criança, ela tem que ter o mesmo tratamento dos demais. Não pode haver diferenciação, certo? Como naquela cantora religiosa, que hoje está presa, acusada de matar o marido, que ela, pelo que eu leio e pelas reportagens que eu acompanho, ela tinha muitos filhos adotivos, mas ela tratava de um modo diferente aqueles que eram biológicos. E isso despertou ciúme nos adotivos. Afinal, ficava muito claro que ela preferia os biológicos. Isso eu falo pelo que eu leio, pelo que eu acompanhei de reportagens. Eu não tenho a convivência para afirmar. Me perdoe se eu estiver sendo leviano. Então temos mais 2 modelos. Olha só. A família anfitriã e a família adotiva. Ambas as famílias, elas são parecidas. Elas acolhem uma criança na sua casa por alguma razão. A diferença é que a família anfitriã, esse acolhimento, ele é temporário. Por exemplo, uma família no qual o processo de divórcio dos pais é um processo muito conflituoso, com muitos problemas. Para proteger a criança desse problema familiar, o processo de divórcio, o juiz ou juíza encaminha a criança para uma família anfitriã. Ela vai acolher temporariamente essa criança até que esse problema familiar seja solucionado. Temos também a família adotiva. A família adotiva, esse acolhimento ele é permanente. Os pais recebem uma criança como filho sem ter passado pelo processo biológico de concepção. Vamos supor que aqui, aliás, temos aqui um exemplo de família adotiva, com certeza. Aqui. Estou falando aqui em termos biológicos, tá, gente? Com certeza, sim, em termos biológicos. Pela aparência dos pais, eu pressuponho que aqui seja uma criança adotiva, certo? Ela foi acolhida definitivamente no seio familiar. Qual é a questão, gente? A questão é a seguinte, ó, que a criança, ela se converte num filho legal dos seus pais, legítimo. E como falei com vocês, não pode haver diferenciação. Ah, esse é meu filho biológico, esse é meu filho de coração. Não, todos são seus filhos, tá bom? Para o meu filho biológico eu vou dar isso, para o meu filho de coração, aquilo. Não, a mesma coisa, mesma comida, mesma educação, mesmo lazer. Não pode haver diferenciação entre as crianças, tá bom? Então, diante desses diversos modelos de família,
Eu trouxe 11, mas há outros. Há, por exemplo, pessoas que consideram o animal de estimação como membro da família. Não tenho nenhuma fotografia, nenhum desenho, perdão, que traga um pet. Mas há pessoas que dizem que o animal de estimação, não é? Também faz parte da família. É um membro da família também. Isso é interessante. É uma forma de pensar muito interessante de trazer o animal para, né, esse núcleo familiar, tá bom? Não tenho nada contra. Turma, atividade de classe. Primeira, no texto Te Amo, o narrador apresenta uma configuração familiar marcada pela presença da mãe, padrasto e pelo irmão Murilo, junto com o Juno. Baseado no que aprendemos até aqui, nesse conto Eu Te Amo, a família do Juno é uma família de origem extensa, reconstituída ou monoparental. Olha só. Havia a mãe e havia o Juno. Havia o tio Haroldo e havia o Murilo. As duas famílias se uniram. Qual modelo de família é esse? Olha só. Olha o número 4 ali. Família reconstituída. O que é uma família reconstituída? Uma família, a união no casal, no qual um ou ambos tenham filhos de um relacionamento anterior. A resposta é letra C. E para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Vem comigo, seguindo adiante. Família e projeto de vida. Então, já sabemos, não precisa insistir em dizer que há vários modelos familiares. A família, independente do seu arranjo, independente do seu modelo, ela é o espaço propício para o desenvolvimento da pessoa humana. A família, gente, é a nossa primeira experiência em sociedade. É no âmbito familiar que surgem nossas primeiras percepções sobre nós mesmos e sobre o mundo. É na família, independente da sua constituição, onde aprendemos valores como respeito, modo de resolver conflitos, a importância do diálogo. Turma, num ambiente familiar saudável, atenção, aumentam as chances de nos desenvolvermos bem física, social e emocionalmente. Ou seja, um ambiente familiar saudável é propício para o teu projeto de vida. A tua família é o alicerce do teu projeto de vida. De que forma, professor, a minha família pode ajudar no meu projeto de vida? Acompanha, vem comigo. Aqui nós temos 5 contribuições possíveis da família para um projeto de vida. Pessoal de Betânia, Dom Inocêncio, São Pedro do Piauí, meus amigos Santiago Portela, Kaique Brico, Breno, Marcônio Nunes, Jeová Alves. Olha só, vem comigo. Turma. Primeira contribuição, olha só. Criando oportunidades de diálogo com os filhos para identificar seus interesses. Converse com o seu filho sobre o futuro. Quais são seus sonhos? O que ele quer ser? Essa é a semana do meu filho querer ser advogado. Já teve a semana de querer ser general, a semana que ele quis ser desenhista, mas converse. E nessa conversa, identifique os interesses dos seus filhos. Eu já falei com meu filho sobre algo em que ele está se destacando muito, e ele se empolgou. Mas você também deve ser receptivo e apoiar os interesses dos filhos e filhas, mesmo que não sejam seus interesses. Aliás, os interesses dos seus filhos podem ser diferentes dos seus. Você pode ser um advogado
e seu filho querer ser um assistente social, você pode ser um professor e seu filho quer ser caminhoneiro. Seja receptivo, apoie o interesse dos filhos, mas não abra mão de educar, de orientar. Só não entre em choque, mas você tem que ir respeitando esses interesses. Há filhos de professores que querem ser médicos, advogados, contabilistas. Então, ao identificar o interesse dos seus filhos, seja receptivo, acolhe e apoie. E qual é o seu passo? Terceiro, sua obrigação enquanto pai e mãe, encoraje seus filhos a fazer algo a respeito dos seus interesses, encontrando atividades que envolvam tais interesses. O seu filho quer ser um jogador de futebol, você procura uma escolinha de futebol, para que ele possa desenvolver sua habilidade ou não. Ele quer ser um grande atleta olímpico da natação, uma escola de natação, e assim por diante. Quer trabalhar com informática, um curso de informática? Bom, procure atividades em que seus filhos possam estar envolvidos com seus interesses, em que eles possam pegar gosto, como se fala na linguagem mais popular. Em seguida, fale com seus filhos sobre o teu projeto de vida. Eu, professor Marciano, falo com meu filho como eu me tornei professor. Eu falo para ele, sempre fui o melhor aluno da escola, sempre gostei de estudar. Eu, quando criança, na idade dele, era fascinado pelo Carl Sagan, pela série Cosmos, pela ciência. Eu sempre fui fascinado pela ciência, pelo conhecimento. Eu sou uma pessoa religiosa, sou cristão evangélico, mas desde pequeno eu leio livros que colocam a Bíblia sobre uma perspectiva humana, histórica. Eu tenho sede pelo conhecimento, eu não gosto de dogmas, nunca gostei. Eu sou um religioso cético, por exemplo. Eu gosto sempre de questionar, estudar e buscar conhecimento. E Deus, né, Deus sabe que eu sou honesto na minha busca pela verdade. Então, converse com seus filhos sobre o seu projeto de vida. Como eu me tornei professor, eu falo com ele, olha, quando pequeno eu já ensinava meus colegas, ajudava meus amigos. Então o professor sempre esteve na minha alma. E além disso, a minha família é uma família de professores, de educadores, né? Temos muitos professores, educadores na minha família de origem. Tá? E também apresente seus filhos a potenciais mentores. O que é mentor? Mentor é uma pessoa que pode ajudar alguém a desenvolver o seu projeto de vida. Por exemplo, seu filho quer ser um grande médico e você tem um amigo que é professor de biologia e esse amigo tem um canal nessa plataforma de vídeos. Olha, você pode assistir esse canal que fala sobre biologia, sobre medicina e assim por diante. Apresentar pessoalmente, não é? Seu filho quer jogar futebol, você conhece um jogador de futebol famoso, apresenta, ele é seu amigo, olha, aqui é o jogador tal de tal time, conta para ele como é que é o dia a dia, ajude seu filho. A família, ela deve ajudar os filhos a realizarem o projeto de vida. Ela deve ajudar e não atrapalhar. Ela deve incentivar e não desanimar. Continuando, turma. Bom, mas nem tudo são flores nas famílias. As famílias têm também algo chamado conflito e diálogo. Muitos estudantes me procuram para falar sobre algo que aconteceu na sua família, um conflito, um problema. Algo mais ou menos como foi descrito aqui nesse trecho do livro do Menino Maluquinho do Ziraldo, que é o trecho em que os pais dele brigam. Que eu sei de qual, mas eu vou ler, porque o livro do Menino Maluquinho foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida. Primeiro foi o Menino do Dedo Verde. Aí minha mãe, ela sempre comprava livros do Ziraldo. Então eu fui alfabetizado pelo Ziraldo, praticamente. Menino Maluquinho, Flitz, o menino mais bonito do mundo, e assim por diante, o Joelho Juvenal, o Pererê. Bom,
Esse trecho fala de conflito familiar. Olha só. E o menino maluquinho era um menino tão querido, era um menino tão amado, que quando deu de acontecer, de o papai ir para um lado e a mamãe ir para o outro, ele achou de inventar, pois tinha aprendido a criar a teoria dos lados. Ela não está escrita aqui, mas como eu sei o trecho de cor, eu vou recitar para vocês. O menino maluquinho criou a teoria dos lados, que era mais ou menos isso. Todo lado tem seu lado, eu sou o meu próprio lado, e posso viver ao lado do seu lado que era meu. Foi uma barra, é verdade. E é verdade também que pouca gente entendeu a teoria maluca do menino maluquinho. Mas ele ria baixinho quando a saudade apertava, pois descobriu que a saudade era o lado de um dos lados da vida que vinha aí. Toda família tem conflitos. Conflito entre neto e avó. Ana é a avó de Beto. Eles moram juntos. Ana se preocupa com o neto, pois vivem numa cidade grande. Beto foi criado pela avó e pensa que ela quer controlar todos os passos dele. A avó de Beto está brava porque ele saiu com os amigos sem avisar onde ia. E enquanto esteve fora, não atendia as ligações, nem respondia as mensagens dela. Qual foi o gatilho para o conflito familiar descrito acima? Violência urbana, falha na comunicação, possessividade da avó, conflito entre gerações. Em minha opinião, falha de comunicação. Beto deveria avisar sua avó onde iria e atender suas ligações. Uma falha na comunicação gerou esse conflito. Situação 2. Agora entre pai, mãe e filho. Renata e Luciana, pais de Vitor, sempre brigam. Vitor, de 16 anos, fica chateado com isso, pois gostaria que seus pais se entendessem e se respeitassem mais. Além disso, Vitor preferiria que seus pais dessem mais atenção a ele em vez de ficarem brigando tanto. Qual é o sentimento predominante em Vitor? É a frustração? É a tristeza? Chateação? Angústia ou outro? Você responde como desejar no chat, mas está claro que Vitor está frustrado. Primeiro, porque seus pais brigam. Segundo, porque, ao brigarem, esquecem dele. Terceira situação, agora entre irmãos. Conflito entre irmãos. Olha só, uma família. Conflito entre avó e neto. Conflito entre os pais. Conflito entre irmãos. Os conflitos fazem parte da família. Já dizia a música do Chico Buarque. Problema na família todo mundo tem, só a bailarina que não tem. Maria e Fernando são irmãos. Ele tem 19 e ela 17. Olha só. Marta aqui e o Fernando aqui. Eles costumam sair juntos e conversar bastante, dois irmãos muito unidos. Mas ultimamente tem havido muitos conflitos, pois Marta não confia numa nova colega de Fernando, a considera muito interesseira. Ele acha que sua irmã está com ciúmes, mas ela diz que está apenas preocupada. Qual é a razão do conflito entre eles? Ciúmes. Um terceiro elemento entrou na relação. E sempre quando um terceiro elemento entra na relação, transforma a relação por completo. Gente, todos esses 3 conflitos e tantos outros que aparecem no dia a dia da minha, da sua família, são comuns. O importante é que mesmo num conflito se mantenha o respeito, um canal aberto para o diálogo e se exerça a empatia. O que é diálogo? Diálogo é uma conversa entre 2 ou mais pessoas cujo objetivo é chegar a um acordo. Todo diálogo tem que terminar num acordo. Por isso que se fala, vocês precisam dialogar. O quê? Chegar a um acordo. E também a empatia. Turma, a empatia é a capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ele.
Por exemplo, o caso do Beto. O Beto, ele não teve empatia por sua avó. Ele não pensou, o que será que minha avó está sentindo nesse exato momento? Porque eu saí sem avisar e não respondo suas ligações e nem, né, leio suas mensagens e dou um retorno. Faltou a empatia. Pais de Vitor, o Renato e a Luciana. Empatia com o filho. Sentir que o filho sofre com essas brigas. Marta e Fernando. Também um caso de empatia. Diálogo e empatia. Soluções para conflitos familiares. Minuto final da aula, turma. Aqui temos nossa revisão da aula de hoje. Nós aprendemos que o conceito de família evoluiu. Não há mais um único modelo, família patriarcal, certo? Pai e mãe unidos pelo casamento com filhos e filhas. Há novos arranjos familiares. Nós estudamos muito no dia de hoje. Aprendemos também que, independente do modelo familiar, a família é essencial para o projeto de vida. E ela pode ter algumas atitudes e tantas outras para ajudar seus filhos a realizarem o seu projeto pessoal de vida. Conversamos também sobre conflitos familiares. Conflito, situação em que há falta de entendimento. Como eu resolvo uma falta de entendimento, um conflito familiar? Por meio do diálogo, por meio da empatia. Em nossa próxima aula, amizades de projeto de vida. Como os meus amigos, as minhas amizades podem me ajudar a realizar o meu projeto de vida. Querido aluno, querida aluna, espero que tenham apreciado essa aula. Até a semana que vem. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!